Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana marcada por uma polémica que já veio da semana anterior, mas que se tem arrastado, uma enorme polémica entre o Governo e os colégios privados por causa dos contratos de associação, um tema que a maior parte do público talvez desconhecesse, mas que de tempos a tempos vem à tona e desta vez veio com enorme força e com uma enorme tensão entre o Partido Socialista e a oposição do PSD e do CDS. A esquerda tem-se cerrado fileiras e estado unida em torno do Governo, com o PCP e o Bloco de Esquerda a secundarem a posição seguida pelo Ministério da Educação. As escolas não aceitam as alterações contratuais impostas pelo Ministério da Educação, não aceitam os cortes, muito menos a incerteza em que estão, segundo dizem, obrigados a viver. Os pais e os alunos envolvidos protestam e esses protestos não têm tendência a atenuar, pelo menos ao longo destes últimos dias, e o Ministério garante não recuar. É para debatermos esta polémica que convidámos para este Expresso da Meia-Noite Maria de Lourdes Rodrigues, é a professora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e já foi Ministra da Educação. Do meu lado, foi professora universitária há muitos anos e é também, agora não está a ensinar, mas foi também Ministra da Educação do último governo do PSD, que durou muito pouco tempo, aquele governo que existiu entre as eleições de outubro e depois a tomada de posse do novo governo do Partido Socialista. Também aqui José Biscaia, é diretor do agrupamento de escolas Dr. Azevedo Neves em Lisboa, e portanto é diretor do agrupamento de escolas e conhece o terreno das escolas públicas neste caso, e Rodrigo Queiroz e Melo, já esteve esta semana na SIC Notícias e tem aparecido muito nas emissões ao longo destas últimas semanas como presidente da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e tem sido, enfim, o principal rosto desta polémica por parte, naturalmente, dos colégios privados. E Nicolau Santos, claro, aqui, com uma camisa vermelha, embora espero que no domingo seja de outra cor. Maria de Lourdes Rodrigues, estes contratos de associação entre o Estado e os colégios privados, quando nasceram, visavam, de algum modo, dar resposta a necessidades que o Estado não conseguia cobrir, não conseguia responder. De alguma forma, esta relação ficou institucionalizada e agora há, claramente, por parte do Governo, uma intenção de olhar para esta situação e, aparentemente, em vários casos, chegar à conclusão que estes contratos não se justificam já. A pergunta é se faz sentido quebrar contratos que estão em vigor, estão a funcionar, e se efetivamente o Estado, neste momento, não precisa do setor privado para dar resposta em termos educacionais à população. Vamos lá ver. Estes contratos têm uma história, como o Nicolau bem sublinhou. De facto, desde a aprovação da Constituição em 1976 que se consagraram dois princípios. O princípio da liberdade de ensino, e portanto há liberdade no nosso país para a criação de escolas privadas, desde essa altura, mas consagrou também o princípio da obrigação do Estado de desenvolver uma rede pública. Desde 76 a esta parte, o esforço de construção do sistema educativo público foi enorme. Formar professores, construir escolas, fazer programas, manuais, instrumentos de ensino, e foi necessário, desde muito cedo, contratualizar com colégios, com escolas privadas, a prestação de serviço público, sobretudo em zonas em que não havia a possibilidade de oferecer serviço público por escolas públicas. E isso assim foi ao longo de todos estes anos, crescendo. Era uma competência. Quando eu cheguei em 2005 ao Ministério, residia nas direções regionais, que decidiam sobre a rede de escolas, a complementaridade com contratos de associação e o número de alunos que eram abrangidos por estes contratos. Enfim, os estabelecimentos privados, qualquer iniciativa privada tem, em princípio, um objetivo que é rentabilizar esse investimento. Como é que o Estado não estava em sítios onde o setor privado, pelos vistos, estava? Não, porque cresceu muito e muito de repente o nosso sistema de ensino. Para ter uma ideia, em 1974, a percentagem de jovens, a taxa de escolarização ao nível do ensino secundário era da ordem dos 7%. E hoje temos taxas de escolarização da ordem dos 70%. Portanto, o sistema de ensino cresceu imenso e o esforço feito
pelo país para a construção desse sistema foi um esforço enorme. Formação de professores, construção de escolas, enfim, é um esforço enorme. E em muitos casos foi necessário e estava previsto na lei, há uma lei de 79 e outra de 80, em que se regulamenta a forma como o Estado se deve relacionar com os estabelecimentos privados com os quais faz contratos e com aqueles com quem não tem contratos, mas que têm o dever de acompanhar e de regular a sua atividade. O que aconteceu, eu acompanho a situação sobretudo depois de 2005, já era claro em 2005 que já era muito claro o impacto da quebra, já era muito evidente, a população escolar vem a decrescer desde o início dos anos 90, o decréscimo demográfico é desde 80, mas o impacto no sistema de ensino é desde o início dos anos 90, e em 2005 já era claro que era necessário fazer duas coisas. Uma, rever a dispensabilidade de alguns desses contratos, por redundância de rede, digamos assim, e a outra era o modelo de financiamento, que era totalmente anacrónico. E nessa altura iniciámos esse processo de, por um lado, rever a rede, mandámos suspender, não se celebraram mais contratos desde 2005 e começámos a alterar o modelo de financiamento, passando do pagamento da despesa para o pagamento por aluno ou por turma, que é aquilo que hoje está mais ou menos instituído. E o que aconteceu foi que negociámos e instituímos essa alteração. Começámos com o ensino artístico e com o ensino profissional, em que se negociaram novas modalidades de financiamento e se negociou a rede também. E depois, no governo a seguir, já com a doutora Isabel Alçada, foi mandado fazer um estudo de rede à Universidade de Coimbra, foi decidido sobre o montante de financiamento e o modelo de financiamento, e houve já nessa altura uma enorme polémica. Esta polémica não é de hoje, vem dessa altura. Então, mas deixe-me só dizer... Eu tenho que abrir o debate e queria partir desse ponto. Sim, mas deixe-me só dizer, o que é feito a seguir? O que é feito a seguir é que é interrompida esta trajetória de revisão. Repare, temos durante 30 anos uma espécie de compromisso de equilíbrio, que é um equilíbrio que, apesar de tudo, tem algum envolvimento de diferentes partidos políticos, que deixou, por exemplo, em aberto a possibilidade de todo o pré-escolar ser desenvolvido, sobretudo, por iniciativa de privados e da rede social. E, portanto, nesse compromisso político muito antigo, que vem desde 86, pelo menos, da Lei de Bases, havia áreas em que estava consagrado que era... O envolvimento de privados e outras em que não. Outras onde era menos. Mas básica e secundária era uma responsabilidade pública. E o que se passou, na minha opinião, é que o governo anterior rompeu este paradigma. Rompeu quando fez a revisão do decreto de 80 e aboliu os critérios para a celebração dos contratos de associação. Isso é que é o facto. Aboliu esses critérios. Então deixe-me pegar nisso. E ao fazer isso rompe um compromisso que eu acho que está na base deste conflito que agora estamos a viver. Margarida Mano, este argumento, se a questão é uma questão antiga e se de facto esta trajetória de o Estado alargar a sua capacidade, se quisermos, de instalações, etc., e de serviço, é uma coisa com uma tendência já de há muitos anos. Porquê esta polémica agora? Porque era relativamente evidente, digo eu para quem está de fora, que se o Estado começa a crescer, a ter mais capacidade, ter mais escolas, mais professores e ao mesmo tempo os alunos diminuem por razões demográficas infelizmente conhecidas, porquê esta polémica, se isto mais tarde ou mais cedo teria que acontecer? Primeiro de tudo, muito obrigada, muito boa noite e muito obrigada pelo convite por estar presente. E, de facto, eu estava a ouvir a doutora Maria Lourdes Rodrigues, pessoa que muito estimo e que muito prezo, e estava agora na fase final e a ver como, de facto, a realidade vista de diferentes perspectivas, enfim, há sempre uma síntese a fazer. Eu acho que há vários níveis, há várias questões que estão a ser discutidas e vários níveis de discussão ao mesmo tempo nas últimas 2 semanas e na produção de material e de notícias que são muito diferentes. A questão que a doutora Maria de Lourdes abordou é uma questão de enquadramento de contexto, de evolução. Naturalmente, da forma como vejo e da realidade que vi, eu não posso de maneira nenhuma achar, acho que nos últimos 4 anos, dos números que vi, o esforço foi muito significativo, do ponto de vista deste ajustamento, que não foi só um esforço relativamente às escolas de particular e cooperativo, mas foi também um esforço
relativamente à rede pública de Está a falar contenção. de um esforço de redução. Um esforço de redução. E posso dizer, e portanto, que houve claramente, estou a pensar, por exemplo, de se compararmos 2010 até aos contratos de 2005, foi quando foram renegociados e alterados, houve uma redução do número de escolas, de 90 e tal para 79, do número de contratos, do número de turmas, do valor por turma. De facto, tinha havido um estudo, inclusivamente o estudo que existia e que, com base no qual era feito o custo de turma, era um estudo do Tribunal de Contas de 2011, ou com dados de 2011, com o Dr. Guilherme Oliveira Martins, e que, enfim, se estimava em 117 mil euros o custo da turma. Em 2010 era 110 mil euros que se pagava nos contratos de associação, e os que foram feitos em 2015 foram para 8.500. O custo por aluno é mais baixo, enfim. Portanto, este esforço foi um esforço que foi feito em todo o lado e, concretamente, relativamente ao particular e cooperativo, a questão que se colocava e que se coloca em todos, infelizmente, é pela diminuição do número de alunos, e a diminuição do número de alunos não significa forçosamente que não haja necessidade de uma formação e de uma utilização da rede pública basta ver para outro tipo de necessidades de qualificação que temos, basta ver o número de analfabetos que existem, etc. Ou seja, temos muito que trabalhar, mas efetivamente a redução do número de alunos é um problema muito maior, ou a questão demográfica é um problema, infelizmente, muito para além da questão da educação. E, portanto, em termos de criação de riqueza, de desertificação de territórios, etc., etc., onde a escola pode ter também um papel muito importante, que não exclusivamente um papel de educação, mas um papel de dinamização de territórios, etc. Portanto, a forma como, digamos, esta foi uma tendência que existiu, que estava consciente e que eu penso que, naturalmente, nem o governo anterior, nem penso que as instituições, embora na altura não estivesse ligada, não deixavam de ter consciência e ter consciência desta situação. Mas agora reconhece que há sobreposições ou que há, enfim, situações que são redundantes entre o setor privado e o setor público? Há claramente, o que há neste momento portanto já lá iria, há um conjunto de critérios que eu não penso que o governo anterior tenha cortado. Aquilo que eu penso é que têm que ser agora desenhados de outra forma, uma vez que não estamos a falar só de número de alunos e de rede, mas estamos a falar de outras variáveis, como a variável, por exemplo, do território, que é uma variável extremamente importante, onde nós sabemos que há sítios ou há concelhos e há freguesias onde a eliminação de uma escola pode significar muito do ponto de vista da perda de postos de trabalho e conheço algumas concretas, portanto, enfim, não estou a falar teoricamente, em termos de qualidade, etc., etc., etc. Mas agora só queria ir à questão que colocou, que é esta crise. Eu acho que, naturalmente, esta situação agora, enfim, de erupção é, do meu ponto de vista, uma situação que, independentemente da forma como olhamos para ela, é uma situação que não tem a ver com o enquadramento e o contexto geral. Tem a ver que o Estado, em agosto de 2015, contratualizou com escolas contratos por 3 anos, contratualizou em condições onde, basicamente, reduziu o financiamento, reduziu o número de alunos, porque era assim que tinha que ser e não podia ser de outra forma, e com uma, digamos, contrapartida do ponto de vista das instituições e das organizações, de poderem ter alguma estabilidade no sentido de se adaptar. Adaptar é uma realidade que é diferente, porque a rede é uma rede estável, a rede não é estável, a rede é dinâmica, não é? E nós sabemos perfeitamente que, há pouco estávamos a conversar sobre a questão da entrada e da saída das imigrações. Por exemplo, sei que na Guarda, há 2 anos ou 3, uma diretora de uma escola me dizia que tinham perdido 700 alunos no primeiro ciclo? Período. E, portanto, aí a questão do investimento público, etc., eu acho que é outra questão que, para mim, a rede pública não tem que ser. Mas, portanto, o que aconteceu foi que, por motivos, e penso que é assim, que vejo de uma forma relativamente, eu penso precipitada e não compreensível, pelo menos para muitos, foram tomadas decisões sem serem explicadas sequer, porque é uma linha de um despacho normativo, e foram algumas decisões prestadas oralmente, que basicamente
assumem, ou pelo menos é esse o pressuposto, que os contratos não vão ser cumpridos conforme foi Rodrigo Queiroz e Melo, a pergunta, muita gente que estará em casa, independentemente da posição que tem, há uma coisa que é, nos últimos anos, por várias razões, mas sobretudo razões económicas e orçamentais, praticamente todos os setores da sociedade, nós individualmente, por via de impostos, por via de todo o tipo de empresas, enfim, todo o tipo de setores sofreram cortes muito duros e violentos e ríspidos por razões de necessidades de poupança do Estado, tão simples quanto isto. E a minha pergunta, deixe-me fazer o contraditório desta forma, é o que é que o setor do ensino tem de diferente quando há quando o Estado tem uma escola ao lado, ou seja, porque é que há de ser tratado com mais cuidado ou mais calma do que outros setores que tiveram que se ajustar a velocidades, enfim, de forma muito rápida e com dor. Ricardo, boa noite a todos. E eu, para responder à sua pergunta, deixe-me dar-lhe o que foi a evolução desse corte nos contratos de associação, porque concordando com tudo o que a professora Maria Lourdes Rodrigues disse, apenas discordo quanto aos dados materiais e o que eu vou dizer são dados que estão no Orçamento de Estado. Na execução são as contas de gerência do Estado português. Quando a professora Maria Lourdes era Ministra da Educação, cada turma em contrato de associação, em média, porque o mecanismo não funciona, mas em média, não, mas só para explicar a evolução, eram de 114 mil euros por turma. Mas deixe-me então explicar tecnicamente como era. Em 2010, o valor da turma, e passou a ser um valor único, passou a ser de 90 mil euros por turma. Em 2015, o valor passou a 80.500 euros por turma. E, portanto, por causa do ajustamento. Não, o ajustamento foi enorme. E não só nos valores, também dados oficiais da execução do Ministério da Educação. Isto por causa que não houve cortes. Em 2008, havia 94 colégios com contrato de associação. Em 2010, que é quando aquela primeira tensão, passaram a 85. E em 2015, portanto, o último governo que passaram para 79. Em 2008 eram 53 mil alunos, em 2010 48 mil alunos, em 2015 42 mil alunos. E, portanto, a de redução e o fenómeno que a professora falava da trajetória, essa, que fique muito claro, a trajetória manteve-se e agravou-se na última legislatura. E, portanto, o que é que sucedeu e o que é que nos traz hoje? Nós, aliás, logo em 2008, com o governo da professora Maria de Lourdes, houve, e participámos ativamente nessa discussão de reestruturação do modelo que tecnicamente não fazia sentido, tinha os incentivos que em tempo faziam sentido e que eram perversos já nessa altura, mudou-se o modelo, mudou-se tudo e logo aí ensaiámos algo que foi uma primeira experiência para o que em 2015 veio e agora foi o da estabilidade. Na altura, no ano de 2008, portanto para o ano 2008-2009, foi acordado com o Governo sim, houve um ajustamento muito grande no valor, mas houve uma estabilidade nas turmas, para estas organizações se adaptarem, poderem reestruturar o seu corpo docente, o seu modo de ser, e, portanto, reduziu-se, mas tem que ser devagar para não matar. E os contratos na altura eram por que eram período? anuais. Eram anuais, portanto, todos os anos... Esta questão dos 3 anos foi introduzida foi por a novidade de 2015, porque, repare, por estes números se percebe que quando em 2015 levamos, e era a intenção firme do Governo, um novo corte muito acentuado, quer de turmas, quer de valor, o que se disse ao Governo foi isto não pode ser todos os anos, não faz sentido, e foi compreendido, porque já em 2008 tinha sido, sim senhor, a trajetória é este, mas temos que dar estabilidade, até por uma razão muito simples. E aqui, vão-me perdoar, mas o ensino particular e cooperativo tem, por exemplo, fortíssima atividade de autoridade das condições de trabalho e teve uma evolução ao longo dos anos que fez com que, nos anos 70, tínhamos muitos professores em acumulação. Hoje em dia é um setor estável, pensando nestes contratos em especial. Pessoas no quadro, com estabilidade e, portanto, eu não posso todos os anos pensar, eu não sei que postos de trabalho é que vou ter no ano seguinte. E, portanto, novamente, uma grande corte, foi necessário extinguir mais de 1 milhar de postos de trabalho, mas durante 3 anos os alunos entravam em início de ciclo e os colégios estavam a reestruturar-se, sabendo que essa trajetória se ia mantendo. O que nós dizemos hoje, e esta maior convulsão, que é maior que a de 2010, é exatamente por causa da questão das expectativas. Em 2010, a contestação, pela ideia, por tudo, mas de facto não se ouviu as pessoas a dizer, mas havia aqui uma expectativa diferente. Era
a normal luta em democracia das pessoas reivindicarem o que entendem ser os seus direitos. Desta vez, e isso é radicalmente diferente, foi aberto um concurso público que também nos parece a todos os títulos saudável, foram publicados os requisitos, foi tudo posto na net, os colégios candidataram-se e celebraram contratos por 3 anos letivos, que no fundo é o tempo de repensar, que agora foram reestruturar. interrompidos. E agora, de facto, o que se faz é uma interpretação que interrompe esses contratos Ao fim do ano. ao fim do ano, e vamos lá. Eu terei todo o gosto, e no programa podemos olhar para a questão constitucional e jurídica e da lei de base do ensino particular e cooperativo. Mas há algo que eu também gostava de deixar claro. Os interlocutores com quem temos falado não têm lido os contratos concretos, não é, os contratos que foram celebrados. E, matematicamente, é impossível a interpretação que está a ser dita de que os contratos eram só o aluno do 5º que faça para o 6º e o do 7º que faz 7, 8, 9. Não cabe no contrato. O contrato, se olharmos para os contratos concretos, tenho aqui cópias de casos concretos, a gente vê, bem, a única interpretação que é materializada neste documento é que durante 3 anos letivos entram alunos no início do ciclo e esses alunos, por lei, têm direito a terminar o ciclo. Aliás, a resolução do Conselho de Ministros, porque é uma fatia, é muito dinheiro que está em causa, não é? A resolução do Conselho de Ministros, que dá suporte financeiro, até para haver o visto do Tribunal de Contas, é claríssimo, tem uma curva de Gauss, que é a entrada e depois a saída dos ciclos, e a resolução do Conselho de Ministros tem os 3 anos de início de ciclo e os 2 anos, que é serem descontinuados os contratos, que o Governo legitimamente poderia descontinuar. O aluno que tinha entrado no 5º tinha que fazer o 6º, o que tinha entrado no 7º tinha direito a fazer o 8º e o 9º, porque aqui há depois uma falácia na interpretação. É que a continuidade de ciclo não é um direito do colégio a ter os alunos na continuidade de ciclo. Pensem, um colégio não existe para phasing out, existe para os alunos entrarem. Portanto, a continuidade de ciclo, e é assim que está na lei, é um direito do aluno. E, portanto, é uma obrigação do dono do colégio, quando eu tenho um contrato por 3 anos, tenho que me organizar para que, mesmo que o Estado não me renove, eu tenho a obrigação de estes alunos, e ter algum dinheiro para pagar as pessoas, para estes alunos poderem terminar o ciclo. E isto para nós é muito importante, não há nenhuma descontinuidade na trajetória. José Biscaia, um dos problemas que tem estado aqui também, agora já mais do ponto de vista político, é saber se esta situação não é benéfica para os pais poderem escolher se devem colocar os seus filhos em colégios públicos ou devem colocar os filhos em colégios privados. E provavelmente haverá situações ao longo do país onde a decisão será diferente consoante o desempenho de cada um deste tipo de estabelecimentos. Do seu ponto de vista, e estando à frente de um agrupamento de escolas, as escolas públicas hoje temem este confronto com as escolas privadas? Têm capacidade de responder, enfim, seguramente aos padrões de qualidade das escolas privadas para levarem os pais a porem os seus filhos numa escola pública em vez de numa escola privada? Boa noite. Eu queria primeiramente fazer um pressuposto filosófico. Isso é extremamente importante quando se fala em qualidade, porque a palavra qualidade é muito subjetiva. Nós assistimos nos últimos anos, com a questão dos rankings, com a questão da imprensa a difundir os resultados nacionais, a uma tentativa, sobretudo dos colégios privados, de querer posicionar-se como sendo os melhores na preparação dos alunos, como sendo os melhores na preparação para a vida ativa. De facto, aquilo que se está a passar é que já as escolas públicas, per si, às vezes vivem a 2 dimensões, pela realidade social, pela realidade do enquadramento. Aquilo que nós sentimos é que vamos ter, se essa continuidade existir, de o Estado financiar as escolas privadas, existirá cada vez mais escolas a 3 dimensões. Isto é... Quer explicar não estou a perceber essa parte das 3 dimensões. Uma escola privada que naturalmente haverá um enquadramento para um determinado tipo de população, porque é muito fácil. Eu não vou, de maneira alguma, expulsar um aluno da minha escola. É meu dever, no agrupamento, fazer um trabalho social. Naturalmente,
os alunos das escolas públicas serão os alunos de famílias mais carenciadas. Mas Os um colégios aluno de uma família carenciada também pode ir para uma escola nós privada. sabemos que isso não acontece. Na realidade, isso não acontece. Se houver o cuidado de fazer um estudo, nesse sentido, chegaremos a uma conclusão de que, por questões várias, poderemos falar disso, por questões várias, a população social, os filhos das populações sociais mais privilegiadas, salvo em alguns sítios geográficos onde efetivamente há só esse colégio, são naturalmente os filhos das classes mais privilegiadas. Portanto, nós esta vamos... realidade, apesar de tudo, é bastante diminuta, não chega a 80 escolas. Sim, mas são 80 escolas financiadas por nós, financiadas pelo cidadão. Mas tem 60% de alunos de famílias carenciadas, muitas delas, e mais. Mas a palavra carenciada às vezes tem... A ação social escolar, a ABC, necessidades educativas especiais, nestas. Perdão. A parte carenciada às vezes tem dimensões diferentes. Porque uma coisa é ser carenciado em função dos dados estatísticos e em função dos dados dos pais, que às vezes não são reais. E nós sabemos isso, o que aconteceu nas universidades há uns anos atrás. Outra coisa são as realidades sociais das franjas das populações mais pobres, que efetivamente as escolas públicas vão ter e continuam a ter e fazem um papel de relevância. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Aquilo que acontece entre uma escola pública e uma escola privada, e quando eu falo em 3 dimensões, faz-me lembrar um pouco aquilo que acontece na Europa, em que a parte central, a parte mais rica, e é à volta todas as comunidades, os países periféricos. Portanto, corremos esse risco. E quando eu digo 3 dimensões, é efetivamente isso. Quando um pai que tem algum poder social e algum estatuto social quer pôr um filho no 5º ano, qual é a primeira posição que faz? É precisamente ir ao ranking e ver, na sua zona geográfica, qual é a escola que tem os melhores resultados. Essa é a realidade pura. Tu quero dizer que a divulgação dos rankings foi prejudicial às escolas públicas? Também. Porque só se faz a análise de um exame final e apenas de uma avaliação final. Quando as escolas públicas não só têm o dever, como fazem, e desenvolvem projetos educativos extraordinários. Há outra questão extremamente... E as escolas privadas não fazem isso? O projeto educativo na escola privada, se nós sentirmos, não há um projeto educativo com a população. Numa escola privada de Lisboa, não é população do concelho, não é só a população do concelho, não é só a população periférica do colégio. Deixe-me ir mais longe. As escolas têm uma função puramente filantérica. As escolas públicas. Isto é, em volta da escola pública, que se desenvolvam planos de desenvolvimento pedagógico e social, de modo a que a população seja servida, que os filhos dessa população sejam servidos, seja na parte pedagógica, seja na parte social. Por outro lado, há uma questão muito simples, que ainda não foi abordada, mas penso que brevemente será abordada. Quantos colégios tiveram a coragem de enveredar pela parte de cursos profissionais, pela parte de cursos vocacionais? Quantos? Isto é demonstrativo de alguma coisa. Quando eu digo a escola há 3 dimensões, digo exatamente isso. Nos colégios trabalha-se o prosseguimento de estudo, e eu tive o cuidado de ver digamos, um estudo do Conselho Nacional de Reitores, salvo erro, de 2013, em que dizia que, efetivamente, as escolas privadas preparavam os alunos para os exames. Os alunos saíam
bem preparados para os exames, enquanto que as escolas públicas, os alunos eram preparados para um bom desempenho para a entrada na universidade. E quando eu falo nas 3 dimensões, é efetivamente isso. Já acontece, pela sua posição geográfica nas grandes cidades, de haver escolas, direi, de primeira qualidade, escolas residuais de segunda qualidade. Se não houver, e a professora Maria Lourdes Rodrigues ficou exatamente isso, portanto, o alargamento da escolaridade até o 12º ano, muito rapidamente, provocou ainda mais isso. Todo cidadão, quando as crianças terminam, digamos, o 4º ano, a primeira preocupação é saber qual é a escola que tem os melhores resultados. E esse será o maior mito urbano a matar. Brigada Mano, porquê é que o PSD está a fazer disto um cavalo de batalha tão claro? Ou seja, o Presidente do Partido assumiu esta questão já há uma semana, praticamente todos os dias tem falado disso, quase como um crime de lesa pátria. Eu acho que há uma ou duas coisas que foram ditas e que eu gostava de referir. De qualquer forma, eu acho, portanto, relativamente à questão do PSD e da situação, eu diria que desta questão do contrato e da cumprimento ou não do contrato, porque de facto, enfim, a Sra. Secretária de Estado já veio dizer que os contratos seriam cumpridos, a Sra. Ministra da Presidência também, o Sr. Primeiro-Ministro também, e a questão é então porque é que está toda a gente, enfim, as pessoas não acalmam, não é? Não faz muito sentido. E eu penso que a forma como eu vejo é que, de facto, é dito que o contrato é cumprido, mas depois é dito, os alunos que iniciaram o ciclo vão a concluir o ciclo. Ora, se nós olharmos para um texto de um contrato, no artigo 2º tem um compromisso da primeira parte, que é o Estado. E o compromisso do Estado é um compromisso em um número de turmas definidas para os 3 anos e um valor para os 3 anos. Portanto, o que está aqui em causa, de facto, e penso que do ponto de vista do PSD, naturalmente que esta é a questão fundamental. Hoje o Sr. Primeiro-Ministro dizia um contrato assinado é um contrato honrado. Bom, se for assim, tal como estão assinados os contratos e os textos dos contratos, não é possível, primeiro, restringir a origem e a freguesia dos docentes, dos estudantes, dos jovens e das crianças, e também não é possível dizer que não vão ser abertos os primeiros processos. Eu acho que houve uma precipitação muito grande na gestão deste processo. Eu acho que não foi avaliado corretamente o impacto do processo. O impacto, e não estou a falar das escolas privadas, etc., estou a falar do impacto a vários níveis, nomeadamente também em termos financeiros, embora o argumento financeiro não seja o PSD que esteja a trazer, seja, curiosamente, o Governo. E depois houve, sobretudo, uma coisa que me parece uma precipitação e que, de resto, não só neste processo, mas também na questão da avaliação, isso já aconteceu, que foi as medidas são tomadas sem que haja diálogo com as pessoas, sem que tenha havido sequer um diálogo prévio e, portanto, não há claramente uma avaliação do que foi feito. E a certa altura está-se num problema, que é claramente o problema que estamos neste momento, onde se vê, por exemplo, o Sr. Ministro da Educação a dizer a certa altura, a questão é quando as coisas começam a correr mal, depois os disparates, enfim, começa a dizer o Sr. Ministro da Educação que obviamente, pelo menos li, não ouvi dizer, é verdade, mas li que admitia que podiam vir a ser contratados os docentes despedidos do setor. Isto depois de, ainda este mês, ter havido uma ordenação dos docentes e ter havido exatamente reclamação em termos do ponto de vista dos docentes dos professores da rede pública, não, das escolas do Estado públicas, que haveria ultrapassagem enfim, em termos de professores. Enfim, o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que é possível que haja mais contratos. Enfim, pronto. Portanto, eu, digamos, atrapalhada está instalada por uma precipitação clara, que de resto não é a primeira na área da educação. Mas eu tenho que voltar só atrás para dizer duas coisas que não concordo e não posso concordar. E, portanto, eu diria que isto é, o Dr. Marcelo Rebelo ontem dizia muito bem, eu acho que isto é um problema que tem que ser resolvido entre as partes, entre o Estado, que tem que ser pessoa de bem e, portanto, honrar os compromissos, e os colégios, independentemente das questões que estão a ser suscitadas por este episódio, que é o que é uma rede pública, o que é que nós queremos para a rede pública, o que é a escola de qualidade, ou
o que quer que seja. E aí é que estamos num outro plano, que é um plano onde há de haver apoios técnicos, que não podem ser tidos, como certamente imaginam, por frases em soundbites de 5 segundos colar na comunicação social. Tem que haver estudos, e tem que haver estudos que têm que ser razoáveis. Eu não posso compreender que se diga que se ganham, enfim, o IGF, por muita consideração que tenha, e tenho naturalmente por responsáveis do IGF, dizer que se ganha, que se poupa 26 mil euros numa turma. Eu quero ver, eu poderia aqui, não vou fazê-lo para gastar tempo, estar a provar, enfim, ou a dizer alguém em contradição, e tínhamos aqui vários artigos publicados, comentários sobre é assim, não é assim. Digamos, portanto, há aqui vários debates. E há que discutir muito e há que ouvir muito. Portanto, o que eu gostava... Foram ditas duas coisas aqui que eu não posso concordar. Uma delas tem a ver com a polémica, ou a discussão público versus privado. Qualidade no privado, não há qualidade... Eu não posso aceitar entrar nessa discussão, porque eu acho que essa discussão, só quem não conhece o terreno é que sabe que não é discussão. Primeiro, nos contratos de associação, nós estamos a falar numa porcentagem mínima, mas vamos esquecer os contratos de associação. Nós sabemos que existem a escola pública em Portugal, estatal, estou a falar porque o serviço de rede pública é outra coisa, é prestado por públicos e por privados com contratos, e há vários tipos de contratos, não só de associação, mas a escola estatal é excelente. A educação pública em Portugal é muito boa, e eu acho que é muito complicado nós entrarmos num debate de o que é público é bom, é mau. Isto prova-se de várias formas. E toco num outro assunto. Eu conheço territórios, não pode ser avaliada só por rankings, claro que não, e o Dr. José Biscaia está exatamente numa área, particularmente, ou numa escola TAPE, de territórios educativos de intervenção especial, que têm particularidades e faz um trabalho certamente notável, que eu não conheço no território, mas conheço muitas outras que são verdadeiros exemplos e, portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, acho que nós temos que nos orgulhar da escola que temos. Outra discussão, e deixava depois, é a questão do serviço público, e eu vejo, de facto, uma rede plural, e o PSD vê uma rede pública plural. E isto não tem só a ver com contratos de associação, porque se começamos o debate assim, vamos a outros, vamos aos contratos, por exemplo, às escolas profissionais. A rede profissional, neste momento, é pública e privada, e uma parte financiada, nomeadamente por dinheiros comunitários. Não é? Isto não significa que, se vamos por esta lógica, onde é que nós vamos? Ou seja, o que eu acho que nós temos que discutir, de uma forma séria, e não, enfim, porque está na moda, é o que é um serviço público. E como é que se define esse serviço público neste contexto hoje, em Portugal, face àquilo que são as nossas infraestruturas, as nossas competências, que estão umas, e a esmagadora maioria, na rede do Estado, e que estão outras em agentes privados, que tiveram um papel muito importante ao longo dos últimos anos a fazer o serviço de educação pública, e que terão aquele que nós entendermos. Há uma coisa que eu não concordo, peço só desculpa, e que tem a ver com os rankings. Foi dito, assim, eu acho que os rankings é aquela coisa de que o ranking foi prejudicial para a escola pública. Eu acho que não pode ser possível. Eu de facto, não partilho de maneira nenhuma esta ideia, e não partilho até pelo seguinte, vamos lá ver. Eu, por acaso, estive a olhar com atenção nos últimos dias, a passar os olhos, por exemplo, para o 9º ano do ano passado. O que eu vejo é que as escolas, primeiro... Eu acho que aquilo que me preocupa, olhar para os rankings, eu acho que não é questão dos rankings, e desculpem, é a avaliação. Sim. É a avaliação de fim de ciclo, isto levava-nos a outra questão. Sim, mas temos que acelerar, senão não conseguimos passar às outras pessoas. O que é que nós vemos? Quantas escolas têm, ou quantos conselhos, porque a análise que fiz até foi por conselhos, quantos conselhos têm mais do que 3 de média a português e a matemática? E nós vemos que têm 15%. E eu acho que esta é que é a verdadeira questão. É que, por muito boa escola pública que nós tenhamos e temos, eu acho que nós temos que olhar para aquilo que é a qualidade da escola pública nesta perspectiva também. Isto não tem nada a ver com público e com privado. Maria de Lourdes, relativamente a isto que se teve aqui a dizer, quer fazer algum comentário? Gostava de fazer 2 comentários. No fundo, estivemos aqui a discutir em relação à questão que é colocada aqui pelos moderadores, que é porque é que o PSD faz disto um cavalo de batalha.
porque é que o PS também faz disto um cavalo de batalha. Atenção, agora a questão pode ser colocada dos dois lados. Não vale a pena, quer dizer, nós podemos tentar reduzir e acho que devemos ter uma atitude pragmática em relação aos problemas e tentar resolvê-los. E resolvê-los tendo em conta aquilo que são as situações concretas. Vamos lá ver, o que aconteceu de facto com o anterior governo é que foram abolidos, através de um decreto-lei, os critérios para a celebração destes contratos de associação. Mas E de alguma forma, e fizeram-se contratos por 3 anos, em véspera de terminar o governo. E isso em todas as áreas há coisas Em dessas. vésperas de terminar o governo, só porque estão naturalizadas, não devemos naturalizar também nós e avaliar como positivamente. O que aconteceu foi que foram abolidos os critérios associados para a celebração destes contratos, associados à necessidade de rede. E o que acontece é que se escancarou, de facto, a porta da despesa pública com estes contratos de associação. Isto não é dito, mas os contratos são assinados por 3 anos, mas na realidade vão ter uma duração e um impacto de 5, 6 ou mais anos. E, portanto, as condições em que foi lançado o concurso e em que foi revisto o Estatuto Particular e Cooperativo coloca o PS numa posição em que os contratos têm que ser revistos por razões financeiras e por razões políticas. Porque a forma como foi introduzida esta alteração foi simultânea à retirada de autonomia e de condições à escola pública, afirmando que esta era uma forma de proporcionar a liberdade de escolha às famílias. Induzida em erro. Isto não proporciona liberdade de escolha às famílias. Isto é uma renda a determinadas escolas, uma renda que é justificada pelas necessidades do Estado. E, portanto, eu nem tenho nada contra, em princípio, pelo contrário, acho que os contratos de associação são um bom instrumento de gestão da coisa pública que devia ser tratado com cuidado, mas a discussão e as mudanças deviam ser feitas de uma forma menos encapotada. Deixe-me terminar, Ricardo, faz favor. Porque, na realidade, aquilo que se passou foi a forma como o anterior governo geriu este dossiê, aumentando, de repente, o que estava consagrado no memorando de entendimento era um custo por turma de 80.000 euros e passam para 85 e depois, mais tarde, é que recuam para os 80,5. Enfim, há uma série de e, ao mesmo tempo, diminuem as condições de autonomia e de funcionamento das escolas públicas. Terminam com todos os programas que permitiam às escolas públicas melhorar a qualidade do ensino. E esta forma é que acaba por condicionar aquilo que se passa a seguir e a forma como estes contratos são olhados. Na minha opinião, eu estou de acordo em que isto devia ser gerido com muita sensatez e resolvido rapidamente, e é possível resolver, não tem uma dimensão enorme e nem sequer é o principal problema da educação. O principal problema da educação é, de facto, pensarmos como é que vamos promover a qualidade do ensino em toda a rede, na rede pública e na rede privada. Este é que é o grande desafio que a educação enfrenta. Mas também não fujo ao debate, que é um debate ideológico, quais foram as razões que levaram o anterior governo a fazer aquela alteração, introduzindo a questão da escolha de uma forma encapotada, fugindo ao debate público. Eu acho que é necessário no país fazer-se um debate público informado sobre a questão da liberdade de escolha e já agora estudando, tendo a humildade de estudar e de aprender com aquilo que foi feito em outros países. Não vale a pena o PSD agora dizer que é um problema de contratualização. Não é um problema de contratualização. A questão porque o PSD tem tanto empenho nisto é porque há uma razão ideológica de preferência pelo privado em relação ao público e provavelmente há uma razão ideológica do lado do Partido Socialista que prefere um modelo que tinha sido consensualizado a partir da Constituição e da Lei de Bases e, portanto, um privilégio ou uma prevalência do público em relação ao privado. Há uma questão ideológica, mas o país só ganha, primeira coisa, para terminar, se o debate for feito de uma forma alargada, transparente, informada, aceitando como natural o pluralismo e a alternância, porque senão aquilo que vamos ter é, hoje veio o PSD e faz, a seguir veio o PS e faz e desfaz, e depois faz e desfaz, e nós precisamos de construir um compromisso na área da educação que permita a continuidade das políticas assentes num objetivo, não é privilegiar nem o público nem o privado, é a promoção da qualidade e da eficiência do sistema de ensino. Eu gostava de salientar que ganhei a noite. Então. Como não podia deixar de ser, a professora Maria Lourdes Rodrigues reconhece que os contratos estão a ser violados por uma questão ideológica. Não, desculpe. Isso não posso deixar passar. Eu não reconheci que havia violação de contratos, nem sequer estou a par dos pormenores. Certo, não mas me parece... que os contratos não iam 5, 3, iam 5, enfim... Não me parece aceitável a conclusão de que a Secretária de Estado, que é jurista, que é especialista em direito administrativo, esteja a violar contratos dessa forma. A Secretária de Estado aceitar que é um está diferente. num cargo político, Sim, não está
já como jurista. Sim, Tenho aqui pelo menos 3 pareceres de professores de Direito tá mais bom. catedráticos. Ela não é catedrática, a dizer o contrário. Portanto, não, Sim, não é questão. mas não ponha nas minhas palavras o que eu não isso, disse, por favor. mas reconhece que há aqui um problema, e a Sra. Secretária de Estado é política, não é jurista. E esta situação é muito semelhante a algo que eu aí sou insuspeito, porque trabalhei com a professora Maria de Lourdes na altura, à iniciativa Novas Oportunidades, que tinha determinado rumo, tinha um plano para o país na educação de adultos, e uma questão, e eu aí acho que andou mal o Governo, quando desmantelou e depois pensou, bem, se calhar fizemos mal. E algumas pessoas responsáveis, se calhar nós estamos exatamente perante o mesmo, com uma diferença importante, que há contratos que estão a ser violados para desmantelar e depois vamos pensar. Aliás, repare, o despacho normativo que começa este problema todo sai dizendo que não foram ouvidos os interessados por uma matéria de urgência. No entanto, é público que estão neste momento a decorrer reuniões para ver como é que é da reedição. Portanto, era urgência, havia... Quer dizer, isto foi feito por precipitação na coisa. E, portanto, a questão dos contratos, mas eu gostava aqui de reforçar, porque isso é que é o importante. A nossa indignação é pela violação dos contratos, mas há aqui um ponto que eu gostava. Isto não é, de forma nenhuma, nem nunca foi para a EP, uma discussão público-privado, e o privado é bom, o público é mau, ou vice-versa. E, muito rapidamente, eu acho que aqui há um problema de complementaridade. E eu gostava de dar um exemplo, porque o José Biscaia falou aqui, e é quase uma defesa da honra do setor, porque o setor é muitíssimo variado, José Biscaia. Claro. Eu tenho colégios que têm 20, 30 turmas de ensino profissional. Eu tenho colégios que têm uma prevalência de alunos com necessidades educativas especiais superior a todo o concelho. Eu tenho colégios que têm alunos com ação social escolar, verdadeira ação social escolar, de 20, 30, mas depois 40%. Também tem o contrário, não é? E o contrário, mas só dizer, portanto, dizer que isto é o público ou o privado, que o público é bom, a Universidade Nova de Lisboa publicou um estudo o ano passado, portanto, é um estudo muito recente, onde foi olhar para as escolas públicas estatais de primeiro ciclo na cidade de Lisboa e 80% dos alunos mais carenciados estão em 20% das escolas. Mas não só de Lisboa no temos que ir à primeira parte. Professora, estou só a dizer que dizermos que o público é bom, o privado é mau ou vice-versa é uma generalização abusiva. O país tem problemas brutais e é isso que eu gostava, de facto, de dar o salto em frente. E essa é que é a questão, que neste momento nós temos demasiados problemas no sistema educativo para estar na ideologia do público-privado. Temos 1 milhão de adultos subqualificados, temos alunos que não estão na escola, temos o desafio do pré-escolar e estamos a discutir uma questão destas, é cumprir o contrato. Temos que terminar mesmo com a primeira parte do dispensa, que já não dá mesmo tempo, já estamos. Mas é que já ultrapassámos o tempo, é mesmo impossível, a sério.